Oi, gente! Como é que vocês estão? Hoje, nessa pauta de estilo de vida e autocuidado, nós vamos entrevistar o Rafael Rosa. Ele foi ganhador de um concurso internacional que aconteceu aqui no Brasil. E hoje você vai ficar sabendo todos os detalhes desse concurso e também vai conhecer um pouquinho do que é a Thai Yoga Massagem e eu vou receber para você ver como é. Então vou apresentar aqui o Rafael Rosa. Muito obrigada, Rafa, por participar dessa entrevista com a gente no De Papo pro Mundo. E eu queria que você, antes de tudo, falasse um pouco do que é a Thai Yoga, porque muita gente não faz ideia do que é essa técnica de massagem, né? É uma das terapias manuais que mais crescem no mundo, né? Nos últimos anos, assim, muitas escolas surgiram, muitos profissionais foram sendo capacitados. Então é uma técnica bem crescente. Diferente da massoterapia que existe assim, no senso comum, né? É aquela coisa de apertar, passar a massagem óleo, relaxante. A massagem relaxante que a maior parte das pessoas conhece. A Thai Yoga, ela é feita de roupa, é uma roupa confortável. Então tipo ela essas assim que a gente uma roupa tá, confortável que não limite os calça movimentos, larga, uma calça larga, uma bermuda, camiseta, uma calça leg, né? A gente pensa em yoga ou academia. É um tipo de massagem, de terapia manual que serve para muitos momentos. No verão, tranquilo, no inverno, que muitas pessoas às vezes não querem fazer massagem porque tem que se despir, até um spa ou qualquer coisa que basta um agasalho, ou porque tem vergonha do corpo, nua, né? Nua, ou não é acostumado. Então, para quem nunca recebeu uma massagem, às vezes tem uma questão com o toque. Por ser de origem budista, a gente não tem contato de pele, né? A cultura da Thai massagem, né? Eu coloco assim uma cultura porque a Thai massagem ela é impregnada pelo budismo. Na sua história, assim, ela é impregnada pelo budismo, né? Pelos costumes budistas, pela espiritualidade. Então é uma terapia que é feita de roupa, tem todo um respeito e uma eficiência, né? É um tipo de massagem que é feita em tatame, não se tira roupa em momento nenhum, né? Para poder fazer os toques ou as manobras. É um estilo de massagem que tem desde assim níveis bem básicos para pessoas até manobras e intervenções assim muito técnicas, muito avançadas, como grandes amplitudes de movimento, manobras bem elaboradas que vai assim a nível articular para resolver algum problema ortopédico, alguma doença. É um tipo de massagem que trabalha com linhas e meridianos. Lembra a acupuntura, mas não tem assim a ver, né? São linhas 100. Né? Cada linha vai mexer num elemento, terra, água, fogo, ar, enfim, tem toda uma cultura budista por detrás da terapia Thai massagem, que serve assim para idoso, para criança. Legal, não tem então faixa etária. Não tem faixa etária, não tem faixa etária. E tipo dor? Quer dizer, a pessoa vem assim com um torcicolo, uma dor nas costas, dor na lombar, que hoje em dia, né, muita gente tem por causa dos celulares, etc, né, o estilo de vida das pessoas. Sim. Como isso pode ajudar? Tem todo um trabalho ortopédico, vamos colocar assim, né? Eles não usam, na cultura original não se usa muito esses termos clínicos que a gente está acostumado no Ocidente. Lá, em sua origem, os benefícios corporais são secundários. Eles são de imediatos, né? Por conta de ter, eu por ser fisioterapeuta, é muito análogo. Muitas coisas da fisioterapia eu uso dentro da Thai, e a Thai, por exemplo, alongamentos, tração, né? Tração tipo abrir articulações, abrir coluna, toda a mobilidade articular, toda a questão muscular, tendíneo. Então sim, existem muitas manobras específicas para dores de lombar, dores de cabeça, dor no pescoço, cansaço, fadiga, uma coisa que as pessoas relatam assim unanimemente, não importa se a pessoa venha por uma dor lombar ou se venha por uma questão de enxaqueca, aumenta de vitalidade. Então o pessoal passa a semana bem. Quem faz então uma vez por semana
é assim, gritante. Eu faço. É muito bom mesmo, gente. O aumento de vitalidade, disposição, nessa questão de soltar o corpo, devolver a mobilidade, saúde, função, é muito presente. Mas em sua origem, tem a questão corporal, mas vamos colocar assim, de uma forma mais encurtada, autoconhecimento. Trabalha-se os ventos interiores, né? Então é uma questão mais voltada à espiritualidade. Existe uma figura muito importante que chama Dr. Zhivago. Ele era assim, vamos colocar como um vassalo de Buda, um médico de Buda. E dentro de todo o acervo, né, de práticas budistas, muitas vezes eles usavam a massagem, o próprio doutor usava a massagem como um dos recursos para poder soltar. É comum, hoje em dia, as pessoas receberem a massagem Thai e falar, nossa, como eu tô leve, até meus pensamentos parece que ficou mais tranquilo, né? Porque tira-se essa pressão de urgência do mundo moderno, os boletos, fazer isso, fazer aquilo, né? É o momento dela. É o momento que a pessoa pode soltar tudo que tá preso. Tá preso, essa coisa operacional do dia a dia e trazer de volta uma percepção mais primal, que é a pessoa com ela mesma, assim, né? Essa ventilação. E durante o processo de massagem, é legal que a pessoa se concentre, né? Assim, feche os olhos, entre na massagem, que a gente brinca, né, e fala isso. Tem dia que eu entro na massagem, tem dia que eu não entro, né? Tem dia que eu fico batendo papo com você e tem dia que você fala assim, hoje você não entrou na massagem. Que é também soltar isso, né? Sim. Deixar fluir. Durante as terapias, eu, por exemplo, não tenho muito uma exigência, porque a pessoa ela vem com todos os mecanismos de sobrevivência lá de fora, né? As exigências, toda a correria, né? Como a gente fala. Então, normalmente eu já começo a fazer a massagem, eu já tenho alguns macetes. Quando eu vejo que a pessoa está muito falante, olho aberto, eu vejo que a pessoa ainda está no mecanismo de luta, está no mecanismo ali às vezes de não se entregar, porque já está habituado, cada pessoa tem uma construção para lidar com a vida, né? De fuga, de luta, tem todo um acervo psicológico ali. Então, às vezes, ou já vou para massagem visceral, ou viro a pessoa de barriga para baixo, por exemplo, de barriga para cima, falando assim numa questão mais animal, né? O animal que chega, o corpo que chega. Né? Você vê o animal quando está de barriga para cima, ele vai espernear, está mais vulnerável. Sim. Se já é uma pessoa nova, né, que está ali, às vezes eu já viro a pessoa de barriga para baixo porque traz toda essa parte vulnerável para a terra. E a pessoa fica, sabe a avestruz quando coloca a cabeça para debaixo da terra? Todo mundo tá vendo, mas a percepção traz segurança. Por exemplo, é um truque de virar a pessoa de barriga para baixo, fazer, né, toda a terapia, e na hora que já vai virar de barriga para cima ou sentado, dependendo de qual é a exigência que tá pedindo ali, né, aquele anamnese feita antes, então a pessoa já está mais tranquila quando vira de barriga para cima. É um truque. Então é difícil assim, a gente colocar assim, agora vamos ficar quieto, porque talvez essa pessoa já recebeu muito disso lá fora. Vamos ficar quieto, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Muito trabalho, né? Então é um trabalho de ir soltando esse modus operandi de luta e fazer com que esse coração, essa mente possa perceber que aqui tem um momento de manifestação sem julgamento, de relaxamento, é um lugar seguro. Por isso que do meio para frente da sessão se atinge um estado alterado de consciência de fato, né? Então a Thai Massagem é uma terapia corporal de trazer esse estado alterado de consciência, né? Por soltar todo esse mecanismo e fazer submergir uma sensação mais aflorada ou emergir, né? Tem muita gente que fala, nossa, parece que está na pele, depois está no osso, está em verticular, as manobras elas vão evoluindo de pequenas manobras para manobras maiores, com mais amplitude e de repente mais profundidade, e aí chega-se uma hora que parece que extravasa o limite interior do corpo e cai num campo mais abstrato, né? Meio psicoemocional, fala, nossa, eu viajei, parecia que eu estava sentindo o corpo por dentro e é toda uma viagem mais
com uma consciência alterada, porque expande mesmo a consciência, a pessoa vai sentindo. É muito comum as pessoas chorarem, é muito comum assim as pessoas na hora que termina a sessão demorar para voltar. Você vê que às vezes eu deixo já um tempo, a pessoa pós-sessão, um tempinho para esse equilíbrio do corpo se reorganizar, esses ventos interiores, depois de tanto estímulo. Eu não sou assim, terminou uma sessão e vou pagar, não. Eu finalizei as manobras, mas a partir daqui eu quero que essa pessoa vá como um pequeno Buda. Então não acabou a sessão, a pessoa acabou de começar a sentir algo novo, né? Então eu deixo a pessoa quietinha, muitas vezes eu vejo que a pessoa abre o olho, mas já, nossa, e fica. Já teve alguns casos da pessoa demorar mesmo, a companheira desse rapaz, por exemplo, um exemplo que ficou bem marcado assim, né? Já aconteceu algumas vezes com outra pessoa, mas essa ficou. Ele não é assim, normalmente ele termina a massagem e a gente já vai embora. E ela chamava ele, acabou, meu bem, acabou. Aí ele ficava assim, daí ele olhava e você via que era um olhar que tava ainda meio que... Longe, ele... Aí deitava assim, ficava mais uns 5 minutos, daí eu falo, não, deixa assim mesmo, deixa uma música rolando. Então às vezes acontece essa ventilação assim mais profunda. Nossa, muito bacana. Então agora, vamos falar um pouquinho desse campeonato que rolou aqui no Brasil, em São Paulo, né? Sim. E conta aí como foi participar. Pra quem não sabe, o Rafael, ele atende aqui em Campinas, né? Sim. No interior de São Paulo. Mas pode atender em São Paulo também, né, Sim, Rafa? faço atendimentos às vezes em São Paulo, tô para ir pro Rio de Janeiro, mas eu faço às vezes algumas viagens, tanto curso quanto atendimento. O Rafael é professor. A gente não falou muito do Rafael, mas vamos falar um pouquinho então agora. Você é fisioterapeuta, professor de Thai, conta um pouquinho de você. Eu já iniciei com a Thai muito antes de fazer uma formação, né? Eu ainda estava atuando como bioquímica no Unicamp, né? Totalmente fora, assim. Mas eu conheci uma pessoa, a minha primeira namorada tem um pai, assim, que sempre foi da cultura, assim, da yoga, da massagem, do autoconhecimento, né? Uma pessoa que teve uma ligação muito forte com discípulos, de fato, do Osho, que trouxeram o centro Rajneesh para o Brasil, na época ainda que o Osho era vivo. Então eu pude conhecer essas pessoas de perto. Muitos deles já faleceram, porque na época que eu conheci eu era muito novo e essas pessoas já tinham uma certa idade. Então ali me abriu um campo muito grande assim, de autoconhecimento e de práticas corporais. Eram pessoas que tinham um conhecimento muito vasto no campo do autoconhecimento, em diversas áreas, mas eles tinham muita questão de trazer para o corpo, trazer para a prática da vida, né? Através do corpo que tem espiritualidade, tem os corpos mentais, os corpos emocionais, o corpo da inteligência, enfim, são vários. Então ali foi onde eu tive o primeiro contato com massagem, né? E recebendo massagem, eu fui convidado assim para receber massagens em formação de curso, precisava de modelo e tal, e eu percebi que aquilo lá fez uma diferença em mim. Fez uma diferença. Aí posteriormente eu conheci o método Kusumodaki, que não é a Thai, mas é um método assim respeitadíssimo, uma grande mestra, Kusumodaki. E então eu comecei a estudar, né? Posteriormente eu fui fazer fisioterapia, fui fazer pós-graduação em medicina chinesa, fiz na ABA, que é a Associação Brasileira de Acupuntura, depois eu fui para o CTN, aí depois eu fui para a Ibramed estudar lá também, enfim, fui estudando. Foi uma época que eu tava assim, nossa, feroz assim por conhecimento, fiz até curso assim de criação de abelha, foi uma coisa assim. Tem um bom tempo que eu fui envolvido com arte, né? E o grupo que eu tive a graça de estar ali, né? Um pessoal bem bacana, era patrocinado pela Petrobras. Então, no fim, culminou muitos conhecimentos, inclusive o artístico. E nessa eu fui me formando, mas primeiro eu comecei com a massagem mesmo, antes de toda a formação acadêmica e tudo mais. Depois de muito tempo de atendimento, uma colega aluna, assim, Rafa, você tinha que ensinar. A Thai ainda não era tão difundida, já existia
já existia assim, alguns profissionais, né? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Eu já tinha um braço da ITM aqui no Brasil, mas na época eu não conhecia, porque era tudo muito distante, era Orkut ainda, não tinha essa mídia tão forte, esses cruzamentos, né, mais facilitados, né? Mas enfim, essa é um pouquinho da minha formação, né? Tem toda uma outra parte xamânica também, meio um viés espiritual, que vem de família, legal, de amigos, tudo mais. Da sua espiritualidade também. Sim, tem, nossa. E aí mistura tudo, né, Rafa? E faz um profissional bom como o Rafael ganhador, né, do concurso que a gente ia falar exatamente disso. O Rafa estava super ansioso antes do concurso. Eu falei, você vai ganhar, fica tranquilo, porque você é muito bom mesmo nisso aqui. E aí deu bom, né, Rafa? Deu bom. Eu tava um pouco resistente em participar. Quem insistiu foi um aluno, um cliente meu, assim, chama Cláudio. Gratidão, Cláudio, se estiver vendo o vídeo aí. Ele, Rafa, vai, participa, é legal. Depois tem o campeonato mundial na Dinamarca e no México, não sei o quê. Eu não, tenho muita coisa pra fazer, tem os cursos, tem os atendimentos e tal. Deixa pra uma próxima, e ficou, cara. E aí, né, eu já tenho essa questão do autoconhecimento. Um dia eu tava quieto assim, eu falei assim, mas por que eu não quero ir? Tô com medo. Eu tô falando isso pra ele, mas eu sentia que tinha uma coisa ali, sabe? Acho que o cara plantou uma coisa em mim. Eu falei assim, ô Cláudio, quanto que é mesmo esse negócio aí? Ele falou assim, é tal dia. Eu falei assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou. Ele, você vai mesmo? Então, peraí que eu conheço o pessoal da organização, eu te dou um desconto, você participa em mais modalidades. Eu falei assim, então tá, eu vou participar de todas as modalidades que puder, assim, né? No fim, daí ele falou, só pode 3 modalidades. Aí eu já comecei a ficar ansioso, porque eu resolvi isso de muita última hora. E esses tipos de campeonato tem regras, tem todos uns critérios, né? São juízes de várias partes do mundo, tinha da Romênia, tinha, se não me engano, argentino, brasileiro, japonês, já dei 2 pessoas muito boas, assim, que eu tenho uma admiração, 2 jurados vieram do Japão, francês, né, enfim. Foi um concurso internacional, né? É um campeonato internacional. Um campeonato internacional. A gente tem toda uma questão de jurados, então eu acabei ficando um pouco ansioso por não ser muito a minha praia. Sai da minha zona de conforto. Então eu me inscrevi em 3 modalidades, né? A Thai massagem, a massagem desportiva e estilo livre. Onde eu pude ganhar ali, tive assim, ganhei em primeiro lugar na Thai massagem. A estilo livre, faltou algum critério, alguma coisa ali, eu fui desclassificado, mas serviu como experiência, tudo, fui sem saber, sem nada. E a massagem desportiva que Você já faz um pouco? Eu já faço um pouco, tem todo um conhecimento dentro da fisioterapia, aí eu acabei ficando em terceiro colocado. Que bom, né? Então você levou 2 medalhas, Ganhei 2 medalhas. E uma aluna, eu falei assim, Letícia, você vai comigo? Daí eu falei assim, não, eu tô com medo mesmo, porque é totalmente fora da minha zona de conforto, eu não tô acostumado com essa coisa de público, eu sempre tô dentro de um set controlado, onde é só eu, a música, o cliente ou algum acompanhante, e no fim eu levei uma aluna e falei assim, não, eu quero ganhar. Agora, porque eu sou competitivo, né? Então, eu falei assim, não, então, mesmo que seja de uma hora, agora você vai, e ela também, eu não vou, Rafa, eu sou aluna, eu não vou. Eu falei assim, não, mas você vai entrar na categoria aluna, e você vai ganhar, você é boa. No fim, a gente começou a dar uma treinada, e ela pegou em terceiro lugar na categoria aluna, com a Thai massagem também. Legal. Então, foi bem legal para fazer bastante network, conhecer outros terapeutas, né? O Rafa aqui, então, né, o melhor aqui desse concurso, na Thai Yoga, que eu acho, gente, uma modalidade muito diferente. E vocês vão entender por quê, porque ele vai aplicar hoje em mim, vocês vão ver como é diferente. Às vezes vocês que estão assistindo a gente têm o maior preconceito, não sabe o que é, fica com aquele pé atrás, mas assistindo aqui eu tenho certeza que vocês vão virar adeptos da Thai Yoga Massagem. E é legal falar desse nome também, né, do Thai Yoga, né, porque é também chamado como Yoga de preguiçoso, não é, Rafa? Conta um pouquinho disso. É uma brincadeira que o pessoal da Thai faz, assim, né? Principalmente bem antiga, assim, essa expressão. A Thai massagem, por ser feita de roupa, em tatame, e a pessoa fica totalmente passiva, então é o terapeuta que vai fazendo as manobras. O jeito mais conhecido de massagem é na maca, põe o óleo e a gente vai apertando, vai fazendo deslize e a pessoa fica meio parada. A Thai Yoga
ela é um pouco mais dançada, entre aspas. Então eu pego o braço, pego a perna, coloca-se a pessoas em posturas. Então a gente brinca que é yoga de preguiçoso por a pessoa não precisar fazer os asanas, sou eu que faço para a pessoa. A pessoa fica totalmente passiva, então eu que alongo, ponho o pé, ponho a mão e eu vou manipulando a pessoa, assim, né? Colocando as pessoas em posturas e dentro dessas posturas se faz alongamentos, amassamentos, né? Torções, e isso vai soltando a pessoa, vai trazendo todo esse estado alterado de consciência, por ter muito mecanoceptores sendo estimulado, fluxo sanguíneo, os ventos interiores, isso vai assim irrigando o sistema nervoso central, trazendo toda uma liberação, né, enfim, de vários hormônios. Tem até pesquisas, coleta de sangue e tal, como que aumenta algumas doses assim de substâncias no corpo. Então a pessoa vai entrando no estado de relaxamento por conta de ser uma dinâmica bem elaborada, assim, né? Entendi. Ó, eu vou receber, mas eu já conheço. Mas eu quero saber se o Rafael que tá filmando aí atrás... Oi, Rafael! Oi! Você vai ter coragem? Oi. Ó, o Rafael nunca recebeu essa massagem. Não, E seria nunca recebi. legal ele ter essa experiência e contar depois o que ele sentiu. Pra ver se é tudo isso mesmo. Tá ok. Eu tenho certeza que é, mas agora o Rafa nunca fez. Então vamos lá, Rafa. Vamos fazer um pouquinho pra mostrar aqui pro pessoal. Sim, vamos lá. Vamos lá. Ó, gente, só mostrando, tem que tirar tudo que é anel, correntinha, brinco, tá bom? Então vamos lá. Tirar esse aqui.
Vocês viram como é a Yoga Massagem? Parece... tem muito alongamento, né? O Rafa vai soltando, soltou lombar, solta ombro, solta perna, solta tudo, né, Rafa? E eu acho incrível, eu acho super interessante. Porque você realmente viaja, como ele fala, se você entrar na massagem, você realmente viaja. E além disso, é um tipo de alongamento muito diferente, que você não vai conseguir fazer em nenhuma academia. Então, é legal demais, gente. Assim, eu sou suspeita pra dizer, porque eu sou super fã da Thai Yoga, né, Rafa? Sim. Sente bem, né? Essa questão que vai além do corpo físico. Vai além do corpo. Sente bem ela. É porque você consegue alongar músculos muito profundos. Sim. É uma coisa totalmente diferente de qualquer coisa que eu já fiz. Por exemplo, quando você faz uma técnica, tipo uma massagem de deslizamento, com óleo, etc. Ela é legal. Mas isso é além, é como se fosse um exercício junto com a massagem. Sim. Entendeu? Você mistura as duas coisas e além, aí você alonga também. Então, por exemplo, pós-academia. Isso aqui é incrível. Sim. Porque você vai conseguir soltar aquilo que prendeu um pouquinho, que está dolorido, o músculo dolorido e tal. Uhum. Elis, eu vendo você sendo massageada, né? Teve momentos ali que eu achei que você devia estar em outro planeta, em outro lugar já. Dar uma viajada. Em outro plano, você já estava em outro plano, né? Solta, né? Porque você estava super relaxada e você estava num grau de relaxamento, um nível ali que a tua expressão mudou. Interessante, né? É. Não, e várias dores vão embora, várias. Em algum momento que você sentiu algum desconforto, alguma... Não, gente, é um alongamento, então às vezes dói, né? Você estica. É aquela dor de alongamento. É a dor de alongamento. Não é a dor indesejada. Não é uma é aquele dor alongamento que você indesejada. atinge profundamente. Eu brinco com as pessoas que assim... Você estica a perna e dói aquela parte interna da coxa, a parte externa da coxa. É aquela dor de soltar, né? Soltar. Você tá percebendo que existe uma resistência, aí com jeito, com aquele respeito da Thai, a gente sempre faz assim, 1, 2, e aí 3, fala assim, nossa, e solta de uma forma gentil. A Thai, ela tem essa forma gentil de ganhar espaço, né? É, bem interessante. Eu acho que as pessoas também podem ficar com aquela dúvida, puxa, ele sentou nela, assim, literalmente virou um banquinho, né? Um banquinho. Os pés, né? Você sente esse peso, como é que é? É diferente. O ponto que ele senta é um ponto que te traz um relaxamento, que te traz solta. Por exemplo, a minha lombar hoje estava dolorida. E aí a hora que ele soltou e fez aquele rolo compressor assim, foi como se ele tivesse soltado de um jeito, de um nível muito maior do que se eu fizesse qualquer outra coisa para soltar. E cada sessão ele ele faz um movimento diferente. Então, por exemplo, ele faz alguns são iguais, outros a maioria ele muda, né? Vou fazer essa manobra que eu nunca fiz. Várias que ele fez aqui eu nunca tinha feito. Então, isso me surpreende toda vez. Eu falo, meu Deus, o que vem, né? A massagem ela performa muito com o momento da pessoa. E é claro que varia de pessoa para pessoa, uma pessoa mais alta, uma pessoa mais baixa, uma pessoa que tem um peso, que tem um outro peso. Tem pessoas que têm hérnia na coluna. Eu já recebi muitas mensagens assim no Instagram, assim, mas isso não é para qualquer um, eu tenho hérnia na coluna e eu jamais vou fazer isso. Eu falei assim, não, vem aqui, porque inclusive é que nem todo mundo quer ser filmado e eu tô sozinho com o cliente, não dá para filmar todos os clientes. O cliente está precisando do momento dele. Então, de vez em quando, o que está no Instagram, que eu tenho permissão, o que de vez em quando eu faço, assim, né? Não sou, assim, como é que fala? Influencer, blogueirinho. Eu sou terapeuta corporal, né? Então, às vezes, eu filmo. Então, às vezes, eu mostro, assim, cara, eu atendo senhoras de 80 anos. É claro que eu performo de acordo com a mecânica corporal daquela pessoa. Né, com as necessidades daquele corpo, tem um quadril travado, artrosado, ou uma hérnia, uma extrusão, uma tendinite. Então, para tudo tem um encaixe melhor com a Thai, né? Uma manobra ou outra, ou coisas mais básicas, mas todas elas vão profundamente. Legal. Agora eu quero saber se o Rafael vai dar conta. Essa é a parte engraçada desse vídeo. Fica aí pra não perder isso. Se você vira Jesus eu viro de videomaker aqui.
Tá ok, velho. Agora vamos trocar o videomaker aqui. Vamos lá. Agora, gente, o Rafael vai receber a massagem. E a gente tá super curioso pra ver o que ele vai... O que será que vai acontecer, acontecer aqui. Vamos ver se eu vou gostar, se eu não vou gostar. Vamos lá.
realmente relaxei quando eu começou a fazer uma dança com o meu pé, com a minha perna no alto, assim. E aí como se a pressão tivesse relaxado ali, tudo tivesse relaxado, tivesse indo, sabe? Toda a tensão tivesse ido embora, sabe? Então, nossa, ali foi quando, tipo... Dá pra viajar, né? Cheguei a ver cor azul e branca, tipo, o fundo todo azul e algumas coisas, umas luzinhas, algumas coisas de cor branca, né? Então, bem interessante, foi realmente uma viagem. Muito bom, recomendo. Tua virada de chave de quando que você falou que quando você saiu da bioquímica, né? E quando você foi para Hatha Yoga, para massagem, enfim, foi quando você recebeu, né? Foi quando eu recebi. Quando você recebeu. Quando eu comecei a receber massagem. Eu já tinha contato com autoconhecimento e tudo, mas aí quando eu trouxe isso pro corpo, aí foi quando virou a chave e aí eu comecei a aprender algumas coisas e fui fazer um curso. Aí foi quando virou a chave mesmo, foi quando eu trouxe pro meu corpo, assim, né? Sentia o benefício da massagem. Uhum. Isso quando você terminou seu curso e você começou realmente a trabalhar com isso. Vamos pegar o primeiro, lá atrás, né? Primeiro paciente. Foi muito tranquilo para você ou você teve aquele medo de iniciante, aquela... Não, inclusive eu uso esse exemplo aí, cara, ainda bem que você falou, porque eu uso esse exemplo nos meus próprios cursos hoje com meus alunos. Eu falo, não, eu tive medo. Quando eu fiz o meu primeiro curso de Thai massagem, eu demorei ainda para assumir isso, eu estava com a ideia ainda de trabalhar com fisioterapia, eu tinha uma clínica, né, e trabalhava assim com uma coisa bem clínica mesmo, com equipamentos, já usava Thai massagem nas minhas próprias sessões, mas aí começava a aparecer pessoas pedindo massagem mesmo, parece que o universo já trazia, não, massagem, desencana disso aí, massagem, não que eu não desencanei, eu incorporei muita coisa da fisioterapia. Mas a primeira vez que me apareceu um cliente fixo, falou assim, eu quero desenvolver um trabalho com massagem, não sei o quê, era uma pessoa que tinha tido vários problemas, veio pela fisioterapia, vários problemas no joelho, cirurgias, teve que ir pro exterior. Foi um desafio, hein? Foi já o meu primeiro cliente de verdade, assim, foi já um desafio. E essa pessoa tinha muita questão com toque, né? Não gostava de ser tocado, já tinha todo um trauma histórico e tal. E aí eu cobrei o valor que eu achava que deveria e eu fui com medo mesmo, né? Eu falei assim, cara, vai aprender a fazer alguma coisa? A primeira vez é a prova de fogo, a gente não sabe ainda, a gente tem o embasamento do curso. Assim como na faculdade a gente aprende fisiologia, aprende isso, aprende aquilo, vai para o mercado de trabalho é como se fosse a primeira vez. Você saiu de um âmbito controlado de um curso e vai para uma linha de frente, de combate, você nunca sabe de fato o que vai esperar, né? Conhecer o caminho e ler sobre o caminho é uma coisa. Exatamente, uma coisa é teoria, outra coisa é prática. Você trilhar o caminho é uma outra compreensão. Você pegar uma frase e ter uma compreensão intelectual é uma coisa. Você pegar uma frase e pôr em prática e ter uma compreensão sensorial e desenvolver a consciência daquilo torna um outro aspecto. Então eu fui com medo mesmo. Então, assim, minha primeira vez, meu primeiro cliente mesmo foi um super desafio e ele ficou comigo, graças a Deus, muitos anos, uma pessoa muito bacana, teve uma transformação mesmo nessa questão de toque, de dores, de flexibilidade. Você está há quanto tempo já na massagem? O meu primeiro contato com massagem foi em 2001. Meu primeiro contato de receber massagem e um pouquinho depois já comecei assim minhas primeiras práticas. Na época meu professor assim era uma pessoa bem acessível e desenvolvia várias outras coisas, praticava yoga e de tanto receber massagem, uma hora ele faz massagem em mim, fui fazendo e um dia ele abriu o curso e aí comecei em 2001, assim, final de 2001 para 2002. Nossa, ou seja, mais de 20 anos aí. Eu falo 24, não 25, porque teve um tempo ali de reconhecimento, né? Eu acho que meus alunos têm esse tempo também. Inclusive, a minha aluna que ganhou medalha
nesse campeonato internacional, ela demorou praticamente ali 1 ano. Ela fez o curso, demorou mais ou menos ali 1 ano para engrenar. É comum ter um tempo. Eu quero te perguntar, eu estou te perguntando exatamente a questão de saber quanto tempo que ele tem, ou seja, mais de 20 anos. Ou seja, é o suficiente para você ter percebido que teve alguma mudança de chave ali na tua profissão. Sim. Né? Aquela coisa que você, conseguia atingir a minha senioridade, a minha maioridade dentro da profissão ali. Né? Quando que foi isso? Em que situação que você percebeu isso? Teve vários momentos. Eu acho que assim, a evolução, ela é uma coisa meio constante. E é claro que essa virada de chave que você menciona tem uns picos, né? Tem alguns momentos específicos. Um momento que um dos primeiros momentos que eu percebi essa potência do toque, né? Nos cursos eu falo assim, o toque é uma linguagem muito mais antiga do que o pensamento articulado, do que a fala, né? É uma linguagem que antecede a fala. E eu tive uma professora na faculdade que nem era a matéria que o pessoal mais gostava, fisiologia, neuro e tal. Era uma professora, a aula dela era tripla, era uma aula assim difícil, maçante, mas nas aulas práticas a gente tinha uma experiência fora da faculdade. A gente chamava de casinha, era numa comunidade e a faculdade tinha um espaço alugado, não sei se era faculdade ou se era professora, já faz um bom tempo, e lá a professora falava assim, aqui não tem equipamento, aqui não tem maca, aqui a gente tem a rua e as pessoas reais que têm as questões delas. E era de verdade assim, ó, era um cavalete, um do lado do outro, uma tábua. O máximo que os fisioterapeutas chegavam lá era um esteto para fazer uma anamnese assim, plausível, né? Uma coisa assim, mas a gente não tinha eletro, não tinha teraband, não tinha bola de pilates, não tinha elástico, não tinha ultrassom, não tinha nada. Tinha sim a experiência do conhecimento para transformar em prática. Então dava um brancão, a gente tudo na faculdade ainda, né? E aquela galera... Da comunidade aqui de Campinas. Aqui de Campinas. Então a gente tinha que desenvolver o trabalho ali, com o que tinha. E na época eu já tinha contato com a massagem e com a Thai, e com o método Kusumodaki. Então eu desenrolava assim, manobras isoladas, a pessoa tinha um problema na escápula, tinha uma hérnia de disco no pescoço, ou dores, você via que não era nenhuma patologia, era encurtamento, má postura, uma coisa bem comum no dia a dia, dor lombar, dor de cabeça, né? Tem coisa que é muito comum no dia a dia, eu já praticava algumas manobras isoladas. E ali eu comecei a ver o que aquela professora estava apontando, o que é muito difícil quando uma pessoa começa um curso de massagem, ou de medicina, ou de fisioterapia. Eu cito algumas outras áreas porque eu conheço bastante gente. É essa coisa da proximidade do toque, essa linguagem do toque, que já foi assim muito corrompida, né, com a cultura de hoje. O toque se tornou quase que desconfortável, uma coisa até quase pecaminosa, um pecado, uma coisa assim, né? Então eu comecei a perceber o poder do toque já nessa época da faculdade. E em outros momentos essa variedade de chave começou. É claro que eu já percebia os efeitos ortopédicos, corporais, respiração, vitalidade, mas quando eu fui pegando mais prática e cada vez mais intimidade com a prática, algumas pessoas tinham liberações emocionais. Nessa altura eu já estava estudando um pouco de Reich, couraças, um pouco de psicanálise, assim, né? Eu já estava indo para essa área, assim, já tinha saído da faculdade, já estava mais íntimo da terapia. Então algumas pessoas choravam, algumas pessoas manifestavam emoções mesmo, pelo toque. Pelo toque, ia desenvolvendo assim a terapia, chegava por meio assim, eu já percebia que tremia a boca da pessoa, no final às vezes esses toques mais peitorais, de cabeça. Teve um caso que eu estava fazendo um toque de cabeça e eu estava apertando um pouco o occipital e fazendo todo e na época era uma pessoa que tinha algumas questões, e eu pedia para essa pessoa soltar a respiração. A gente fez um trabalhinho de respiração circular ali um pouco, e no meu entendimento o momento onde eu fiquei fazendo massagem de crânio, né, ela acomodando mesmo a calota craniana, algumas trações,
Eu acredito que ela deva ter tido uma memória de nascimento do fórceps. Que louco isso, gente. Eu achei até que no começo, na hora que ela manifestou, eu achei que eu tinha feito alguma coisa errada, assim, de machucado, porque foi muito espontâneo dela. Ela fez assim, ó, tava por cima, ela... E eu notei que a pupila dela ficou assim bem grande, né? E na hora eu assustei, mas aí eu já percebi que foi uma reação. E ela segurou minha mão assim. De início eu não sabia se era pra parar ou qualquer outra coisa, mas assim, rapidamente eu já percebi que ela só segurou mesmo pelo medo. Ela e começou a chorar e soltou os braços assim, derreteu. A única coisa que eu pude fazer naquele momento era dizer que ela estava ali para aquilo mesmo. Você está aqui para exatamente isso mesmo, está num ambiente seguro. Continua respirando. E continuei a massagem e tal. E ela ficou um tempo ali e tal. E depois que ela acordou, deu descanso, ela falou assim, eu acessei assim um medo muito profundo, não parecia que estava no corpo, parecia que eu tive uma viagem para dentro assim, eu acessei um medo assim, um medo original. Ela pode ter tido um transe? Ou é diferente? Talvez, entrando nessa linha de couraça, do Reich, né, nessa linha corporal, às vezes acontece uma liberação mesmo, porque tudo vem pro corpo. Entendi. Por exemplo, uma pessoa muito tímida, toda expressão corporal é uma expressão mental, emocional. Uma pessoa muito que enfrenta tudo, sai atropelando tudo, tem uma postura. É claro que não é tão assim 2D, né? Nessa questão psicoemocional, construção de caráter, construção corporal, corpo-aparência, é um intrincado assim, de coisas. Mas, conforme a gente vai trabalhando, pelo corpo vai soltando também questões emocionais. A emoção é sentida pelo corpo. A gente tem um pouco o senso comum dentro da academia que o cérebro processa, o coração sente, mas assim, você não sente? Já tem estudos, assim, por exemplo, o Hammer, né, que é um oncologista médico, que tem toda uma... ele já mapeou todas as... como as emoções afetam o corpo, como o corpo cria-se memórias emocionais, mentais, sensoriais. Então o corpo ele vai soltando, a gente vai soltando essas couraças e de repente algo pode submergir, pode ser liberado. Risos, alegrias, tristezas, ou choro que nem é de tristeza, mas é um agraciamento mesmo assim, eu já vi pessoas falar assim, nossa, que bom, né, que a gente está vivo, que coisa boa, assim. Então por isso que tem esse plus energético, né, principalmente as pessoas que têm uma frequência. Todas elas relatam melhora do sono e melhora desse plus energético, dessa vontade de viver criativa, que tem muito a ver com o que hoje se fala de Tantra, que eu acredito que não exista Tantra no Brasil hoje. Existe um Neotantra, que é uma coisa completamente diferente, mas dentro dessa... Só para traduzir quem não entende o que é o Tantra, rapidamente, só para você explicar o que é o Tantra. É que sai muito da Thai, mas é uma cultura antiga que também, em sua forma de tocar, em sua forma de proposta quanto trabalhos, meditação, trabalhos corporais, exercícios exaustivos, meditação, é para trazer um autoconhecimento, uma libertação e um reconhecimento daquilo que prende, é um meio de autoconhecimento. E o autoconhecimento, independente da linha, ele é aos poucos. Ninguém tem uma experiência e já logo é mestre e sai dando curso. Eu acredito nisso. Ninguém vai para uma aldeia indígena, fica 4 dias lá, bebe ayahuasca, não sei o que, e de repente volta xamã. Então, assim, é um toque que eu sempre dou para as pessoas, né? Ficar atento com isso, porque realmente é uma área muito sedutora, é uma área muito boa, essa área corporal, é uma área que dá para ganhar dinheiro, é uma área que dá para se desenvolver quanto ser humano e ajudar outro ser humano a se reconhecer em suas questões e se desenvolver de alguma forma. E o Brasil tá nesse ponto, você acha que o Brasil está se destacando? Está se destacando bem. Tem muita coisa na Europa boa, tem muita coisa nos Estados Unidos. Eu acho que, assim,
é difícil dizer aonde tem um destaque maior, né? Eu conheço bastante vários terapeutas, tem alunos meus que hoje trabalham na Europa, tem grandes professores que é daqui, que vão para a Europa, gente da Europa que vem para cá, tem grandes campeonatos nos Estados Unidos, no Japão tem muitos campeonatos. Inclusive ele está procurando patrocinador, viu, gente? Para outro campeonato mesmo. Eu vou... saindo agora desse campeonato internacional, eu estou querendo defender o Brasil na Copa do Mundo, vamos dizer assim, né? É o campeonato que é a Copa do Mundo da massagem, vai ser o ano que vem, em junho, julho, se não me engano, vai ser em Copenhague, na Dinamarca. Olha isso, gente. Então eu estou indo defender o Brasil na Thai Massagem, e eu acredito que lá possa ser 2 categorias. Na Thai Massagem, talvez na estilo livre, vou dar uma olhada nos critérios e nas categorias que vão ter nesse campeonato, mas é um grande campeonato onde vai ter pessoas assim. Tem as cobaias, é isso? Como é esse que é campeonato, como é uma Copa do Mundo, é um campeonato um pouco como mais. Como é que é para tirar um pouco a curiosidade, né? Participou de campeonato, mas como é que né? As pessoas não estão lá vendo. Esse campeonato ele é um pouco mais criterioso por ser um campeonato mundial. Então assim, o juiz recebe a massagem e outros juízes também avaliam a massagem. Avaliam técnica, a performance, a postura, o set, como você... Eu acredito que para ser juiz nessa situação eles têm que ter todo um conhecimento. Tem um conhecimento, são pessoas assim de muitas áreas. Esse campeonato no Brasil tinha juízes que eram mestres em lome-lome, havaiano, mestres em Thai massagem, pessoas assim muito de conhecimento em spa, em massagem desportiva. Alguns desses profissionais tinham múltiplas formações. E tem o que está aqui e tem o que está observando, é isso? No Campeonato do Brasil eram vários jurados que circulavam entre os competidores. Entendi. Cada competidor tinha sua numeração, o seu espaço, montava-se o espaço, tinha uma mesa de apoio, às vezes instrumentos. Cada categoria tem uma performance, uma exigência e critérios, né? Nessa categoria que vai ser o Campeonato Mundial, uma das coisas que é diferente é que um juiz recebe a massagem, se monta, se não me engano, esse campeonato se monta um plano de tratamento, ou seja, hipoteticamente vai ter uma pessoa com algumas patologias, hérnias, isso, aquilo, você desenvolve um trabalho em cima daquilo lá, então é mais criterioso. Vocês têm que saber qual o movimento que você vai dar. Isso, tem todo qual a intensidade. Tem todo um trabalho terapêutico inteligente por detrás para poder atender aqueles critérios. Então assim, não basta só ter uma técnica e uma massagem bonita, vistosa, né? Uma performance. Tem que ter assim um encaixe de fato com as exigências que estão lá. Uma outra coisa desse campeonato mundial é que não é 30 minutos, ou 20 minutos, ou 15 minutos, igual tem alguns campeonatos. São 65 minutos, então é uma performance grande. Esse vai ser o seu primeiro mundial? Meu primeiro mundial. Torcer, gente, tem um brasileiro aí, hein? Quem puder patrocinar, ouvir receber massagem. Exatamente. Porque a coisa é em euro. E pessoal, para conhecer o trabalho dele, ele tem o Instagram também, que você pode seguir. Qual que é o teu Instagram? É @Saúde Bem Maior, tudo junto, com 2 M's mesmo. Saúde Bem Maior, _SPA. Aproveitando, né, não deixa de curtir o nosso canal, né, de Papo Pro Mundo, no Instagram, né, e não deixem de dar like no nosso canal, de assistir os nossos vídeos, assistam até o final, aciona o sininho, comenta, fala o que vocês quiserem assistir, deixa os comentários de vocês, que a gente vai ler todos eles, tá? Vamos procurar responder, né? Então conversa com a gente, comenta mesmo, de verdade, e quando vocês forem dar like, não esqueçam de hypar, porque vai ajudar a espalhar mais ainda o nosso vídeo, tá ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado. E fica de papo pro mundo pra gente sempre.